Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube, Silvestre Falcão. Estou aqui hoje para falar de um tema muito importante, que é sobre as drogas e a família. O que é uma família? A família é um sistema dinâmico e constante em transformação e que cumpre em si uma função social. Qual é a função social da família? Transmitir valores e as tradições culturais. A família é essa intimidade partilhada e compartilhada por aqueles que a integram, numa rede de relações significativas. Então, a família por causa disso, podemos considerá-la o núcleo da sociedade, né? O que é muito comum a gente dizer, ela se torna uma micro-sociedade. E o que acontece com as pessoas que usam drogas em relação à família? As pessoas não usam drogas por si no mundo particularizado. Elas usam drogas dentro dessa micro-sociedade que é a família e da macro-sociedade, essa cultura maior, né? Essa sociedade maior que envolve todas as famílias, esse conjunto de famílias. E o que ocorre? Ocorre uma interinfluência de quê? De valores, de crenças, de emoções, de atitudes, né, dentro dessa relação entre o usuário de droga e o seu familiar e também na sociedade. O fato é que as drogas, elas geram no dependente químico um poder enorme de destruição familiar, cultural e dentro da sociedade, de forma que os ambientes ficam desconfortáveis, geram muitas brigas, violência e também muitos buscam até as drogas a partir da própria cultura que ele convive, que ele está instalado. Existem fatores que influenciam muito o efeito do abuso de drogas. Existem diversos fatores que precisamos considerar em relação a essas pessoas, que são, primeiro, as substâncias de escolha. É o crack, é a cocaína, é o álcool, é a maconha, né? Ou mesmo outros tipos de drogas, né? Cada droga tem o seu poder de ativação no cérebro, e sua forma de ativação e o seu efeito em sua ativação. Por isso que esse é um fator muito importante que influencia no seu abuso dentro da família e da sociedade. Existe o fator idade, né? Pessoas adolescentes que estão iniciando no mundo das drogas com toda a sua imaturidade, com todo o seu a sua falta de desenvolvimento em relação ao conhecimento da vida. Os seus hormônios que estão muito aguçados e também interagem em relação às drogas. Então a idade também é um fator importante. A questão do sexo, do gênero dentro da sociedade. Então, as mulheres, existem especificações, existem peculiaridades que nos homens não têm, assim como os homens têm algumas que as mulheres não têm. Existe também o estágio da família daquele adicto, daquele dependente químico, daquele abusador de drogas. E que momento essa família se encontra? De que forma essa família se une e se reúne? Ou quais as questões, problemas ainda não resolvidos dessa família? Existem também fatores sociais, fatores culturais, fatores econômicos e até mesmo psicopatológicos. Então, em relação às drogas, é preciso a gente ter uma visão muito maior, não simplesmente do objeto droga, e sim desses N fatores que interferem, né, na relação de quem a usa com essa micro-sociedade e essa macro-sociedade. E quando existe a revelação das drogas na família, o que acontece? Né? O comportamento e o modo de vida, eles vão se modificando, porque o indivíduo, ele antes de usar droga, ele tinha determinados comportamentos. E com a ação das drogas, com a intervenção das drogas, com a influência das drogas nele, isso também vai interferindo progressivamente com seus efeitos na família em que ele vive, na sociedade também. E através também de um terceiro pode aparecer a revelação das drogas.
né? Assim como na família, ela vai percebendo que o indivíduo está tendo comportamentos bem diferenciados do que dos anteriores, também existem pessoas que podem chegar e revelar, né? E passar essa informação para o familiar. O que muitas vezes pega ele de surpresa, ele fica assustado. Mas também não são somente pessoas próximas ou conhecidas que passam isso para a família. Ele começa muitas vezes, muitos deles, a agir com delinquência, fazendo furtos, ou entrando no tráfico, ou indo para a prostituição. E chega num ponto em que fica tão evidenciado o uso de drogas que a família acaba sabendo. Ou então, às vezes vem através de um acidente. E aí vai para um hospital e a família fica sabendo, ou através de um problema com a justiça, com a polícia, né? Ou através de uma própria doença que pode acontecer. Então a revelação das drogas da família, em algum momento, vai existir, vai acontecer. É certo. Porque como a doença é progressiva, o indivíduo não vai ficar somente no uso, vai se tornar um abusador, essas evidências vão aparecer com o tempo e a família assim vai perceber. Existem algumas síndromes, né? Vamos chamar de alarme, né? Nessas síndromes de alarme, como fica a reação da família? Como a família se pronuncia, se sente, se coloca ao descobrir, né, que o seu ente querido está usando droga. Muitas delas, né, agem denunciando o filho à polícia. Outras impõem o tratamento sem saber o grau da doença, se já está instalado a doença, né, e começa a impor o desejo dela, né, fazendo prevalecer a vontade dela e não a dele de se tratar. Outras ficam numa cumplicidade incondicional, né, deixa passar, faz vista grossa, não quer enxergar o problema, talvez por medo da dor ou por medo do sofrimento. Outras famílias ficam numa supervigilância, né, exacerbada, né, tratando esse ente querido da família como se ela fosse a babá dele. Outros ficam desorientados, perdidos e fica à procura de promessas de cura, de solução, né? Busca situações, buscam pessoas, né? Busca às vezes religião, mas não para tratar, e sim para solucionar o problema, para acabar o problema. E nós sabemos que uma pessoa que faz uso de drogas, se torna um dependente químico, o problema não acaba. É preciso fazer o controle, o tratamento. Outras famílias entram em pânico. Outras se sentem muito culpadas, né? Aquela velha frase, onde foi que eu errei? Né? Qual é a minha culpa? Já tem outras que já agem oposta. Começam a querer instalar sanções com punições. Né? Aquele usuário de droga que foi descoberto dentro da família, começa a puni-lo e nada disso resolve. O importante é considerar que a família possa abrir sua consciência e ter maior conhecimento sobre o assunto. Por quê? Muitas famílias dizem, né? Ah, mas eu nunca vi nada antes, ele nunca fez nada de errado, né? Ele não deu sinais, e a família sofre o impacto ao descobrir. Outras dizem, né? Ah, mas se drogas não existisse, esse meu ente querido não teria o problema. Outras ainda dizem, o que é muito comum, né? Ele está assim por causa de amigos, né? São outras pessoas que influenciaram, ele tem uma mente fraca. Também são ideias muito erradas. E elas também dizem, muitas outras, que antes das drogas, ele não causava problemas, ele não tinha problema. O que não é uma verdade, todos nós temos problemas. E a droga se torna um problema a mais. E chega a um ponto, com o desenvolvimento da dependência química, a ser um problema maior, inclusive. Fato é que as famílias, quando descobrem que o seu ente querido é um usuário de drogas ou um abusador de drogas, se tornando dependente químico que seja, né, elas passam por 4 fases, geralmente. A primeira fase é a fase da negação. Por que a negação? Porque ela não quer sentir a dor, o sofrimento, em nome desse amor, em nome desse carinho pelo seu ente querido. Então elas realmente tentam fechar os olhos. A segunda fase é a fase da preocupação. A família começa a se preocupar
e buscar até uma ajuda nessa fase, mas numa preocupação muitas vezes em que ela se sustenta numa ignorância por não ter conhecimento de como lidar com a situação. Logo após essa segunda fase da preocupação, ela passa para a fase da desorganização. A família também começa a se desorganizar, a se desestruturar. E isso tudo em função de não saber lidar com o problema. E a última fase é a exaustão emocional. Os familiares às vezes tentam muito ajudar e como é uma doença da negação, às vezes o dependente químico não quer ajuda. Ele não aceita ajuda e ela está cansada das manipulações dele. Fato é que a culpa e a vergonha transitam o tempo todo dentro da família do adicto. E é algo que realmente precisa ser disseminado para que ela possa saber lidar posteriormente com o seu dependente químico. A família ela sempre reage com o seu dependente químico, com o seu abusador de drogas, ou mesmo com o seu usuário, de acordo com os princípios dela. Cada família tem seus princípios, tem seus valores, suas concepções, né? E também elas vão agir dentro dos recursos que têm. O importante é pensarmos que existem barreiras entre gerações e que muitas vezes existem questões que precisam ser conhecidas e trabalhadas em relação à família. Tipo, inversão de papéis, filhos que querem assumir o lugar do pai. Outra, os mitos familiares acentuados, acomodamento de certas crenças e crenças que não vai ajudar em nada o dependente químico. A família precisa refletir quais as crenças que me fazem perder na relação em ajudar esse meu ente querido. Outro ponto é a incoerência dentro da família, na relação, na conduta em relação a esse dependente químico. Né? Como que a família está lidando com isso? E mais um ponto são as alianças secretas entre o dependente químico, o abusador de drogas, e algum componente, algum ente da família, uma outra pessoa da família, seja seu pai, sua mãe, ou seu cônjuge, né? E que às vezes ficam camuflados. Isso causa uma grande desordem na conduta, né? Porque as coisas não ficam claras. Então é preciso poder identificar todos esses elementos. Além disso, o dependente químico, quando ele já está no estágio avançado, ele busca a relação parafamiliar. Que relação é essa? Ele vê, ele percebe, ele entende que naquela relação familiar ele não consegue ser tão amplo na sua ação adictiva, e aí ele vai buscar meios mais cômodos para poder se instalar em outro tipo de grupo, que é a relação parafamiliar, onde ele busca um grupo de famílias de adictos. Né? É como que uma família paralela, onde ele vai se vinculando com o objetivo de ter um âmbito que protege ele na sua identidade adictiva, que fornece a ele isso, facilitando o seu contato maior com as drogas e lhe oferecendo também meios também para consumi-las. O seu grupo também de dependentes químicos faz com que ele se empenhe em não perder os seus parceiros. Por quê? Porque existem ganhos secundários. E nesses ganhos secundários é importante que eles como que fiquem solidários um ao outro, né? Por conveniências também e por resistências à família de origem. Então por isso que é muito comum eles buscarem outra família, serem fiéis a esse outro tipo de família, serem solidários a outro tipo de família. Né? O que muitas vezes eles deixam de ser dentro da sua própria família de origem. E, claro, sempre com manipulações para ter esse privilégio no grupo parafamiliar. Existe uma cumplicidade entre o dependente químico e a família em 4 pontos que eu quero colocar para você neste vídeo. Qual é essa cumplicidade? Primeira é a mágoa que é provocada pelas atitudes do filho dependente químico, que leva os seus pais a tratar o filho e a droga como a mesma coisa. Então, é muito comum o pai e a mãe de um dependente químico confundir e colocar o sujeito como objeto, e muitas vezes coloca o objeto droga até como sujeito. Né? E isso para o dependente químico acaba sendo uma cumplicidade inconsciente. Por quê? Porque para ele isso dá como que um estímulo, um reforço para ele usar mais drogas ainda. O segundo ponto de cumplicidade é o medo da perda,
Tem muitos familiares que não aceitam, às vezes, ter uma firmeza de ação com o seu dependente químico, com medo de perdê-lo para o traficante, com medo de perdê-lo para a morte. Então, o medo da perda provoca uma resistência inicial a qualquer mudança e que pode levar até o filho, né, a usar mais drogas. Então, os familiares precisam entender que não tem que ficar no medo da perda. Eles precisam ter comportamentos, atitudes bem diferenciados desse dependente químico, justamente para estimulá-lo a um caminho de busca de ajuda. O terceiro ponto de cumplicidade é o sentimento de impotência, como decorrência das perdas dos limites, que dificultam os pais de assumirem a responsabilidade que lhes cabem. Então, esse sentimento de impotência faz muitos pais ficarem mais omissos na relação com ele, o que também, para o dependente químico, é uma conveniência, né? Quantos mais eles não recebem atitude firme, não recebem o não de seus pais ou de seus familiares, para ele é vantajoso. E existe um quarto ponto de conveniência, que é o sentimento de culpa, que vem muitas vezes disfarçado de um cansaço, né, de um não querer mais lutar por esse filho ou por esse ente querido da família, que é o dependente químico. Isso é muito sério. Então, às vezes, o familiar entra num buraco de culpa tão grande que ele acaba não sendo mais um agente de reforço para estimulá-lo a um tratamento. Existem algumas declarações da família em relação ao dependente químico que são declarações essas de um amor incondicional, que faz tudo pela pessoa. Não, nós podemos fazer tudo dentro de nossos limites, mas não tudo dentro de uma onipotência. E também de intolerância ao uso de drogas. É importante que o familiar seja intolerante ao uso de drogas. Ele não pode aderir, ele não pode aceitar, ele não pode ser permissivo a esse dependente químico. E também deve impor as responsabilidades devidas. Assim como também não deve compactuar com os seus segredos. Isso é fundamental. Então, a ideia desse vídeo é deixar para você uma consciência maior dessa dinâmica, né, da ação das drogas dentro da família, dessa microsociedade, que é a família, e da macrosociedade também que se estende. Eu espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo. Se você quiser, pode compartilhar também, né, pedir os seus conhecidos também para inscrever-se. Eu te aguardo no nosso próximo vídeo.